Fala galera, seja você aqui bem-vindo ao canal Geek Lestat. E hoje eu estou aqui para poder falar um pouquinho aí sobre esse filme do Cavaleiro do Zodíaco. Acabei de sair da sessão e eu gostaria de compartilhar aí com vocês o que eu achei desse filme, que está sendo super criticado aí à toa, né? Na verdade, eu fui para esse filme, eu fui assistir esse filme sem muita expectativa. Então, assim, se você vai no cinema sem muita expectativa, consequentemente você acaba gostando do que você vai ver. E é isso que eu estou fazendo em alguns filmes da Marvel e tudo mais. Mas para você ainda que não é inscrito aqui no canal, não conhece aqui o canal ainda, então não esquece aí de dar aquela curtida e se inscrever aqui também. Aqui a gente tem review aí de action figures, de HQs, desse review aí desse mundo nerd, né? Eu falo bastante aqui da minha coleção também. E hoje estamos aqui para poder falar um pouquinho aí do Cavaleiro do Zodíaco. Era um filme, na verdade, que eu estou esperando assim há muito tempo, né? Muito tempo mesmo, desde quando eu era adolescente. Eu gostava da animação, né, de Cavaleiro do Zodíaco. E esse filme, peguei algumas informações aqui sobre ele. Ele é uma produção norte-americana, tá? Então ela é uma produção norte-americana com uma cooperação ali da Toy Company, tá? Que é responsável pelo desenho lá dos anos 90. O elenco principal, ele conta com alguns nomes, né, famosos aí. A gente tem lá Frank Jensen, lá do X-Men, e ela faz a mãe da Saori, né? A gente tem o Shin Ben, lá de Game of Thrones, que faz meio que o pai da Saori. Madison Iceman, de Jumanji, próxima fase. Mark da Casus, de John Wick. Nick Stahl, do Exterminador do Futuro 3. Makenyu Arata, que fez Círculo de Fogo, A Revolta e O Alquimista. E ele que vive, na verdade, o protagonista Seiya, tá? Quem são os personagens que estão nesse filme, os personagens principais? Isso era uma dúvida que eu tinha bastante, né? Porque na verdade eu evitei ficar assistindo muitos trailers assim, né, sobre esse filme, porque na verdade como eu disse, eu não estava querendo criar muita expectativa para poder assistir, né? Eu queria chegar lá sem muito spoiler de trailers ou imagens de trailers que poderiam me deixar meio decepcionado com o filme. Mas a gente tem lá o Seiya, e ele está muito bem interpretado, tá? Ele não é um adolescente como a gente conhece ele lá na série de mangás ou na série que passava em desenho, né? Mas aqui ele já é adulto nesse filme e ele interpreta muito bem. As cenas dele estão muito bem interpretadas. A gente tem Marin de Águia e eu posso dizer também que eu gostei muito das cenas dela. Ela treinando o Seiya e tudo mais, e a maneira como ela fez para poder treinar o Seiya e todo esse ambiente, né, relativo ao treinamento do Seiya. Então, assim, eu gostei. O Fênix está nesse filme, né? Infelizmente, assim, a gente vê um pouquinho só dele, né? Não vê tanto quanto eu gostaria de que tivesse mais sobre ele. A gente tem um Cassius que não tem nada a ver com o desenho. E tem Graad, que não existe no desenho, mas ela é uma versão feminina do Graad, daquele desenho que foi criado lá para Netflix. Né? Que lá a gente teve a versão masculina desse Graad, que foi inimigo do Seiya naquele desenho. Tá? Então assim, só para poder apresentar o ambiente para vocês de como que tá esse filme aí do Cavaleiro do Zodíaco. Agora, dando as minhas impressões aqui. Como eu disse para vocês, eu cheguei sem expectativa nenhuma na sessão para poder assistir esse filme. Ele é divertido? É. Ele diverte. Né? Então, se você vai sem essa expectativa, sem você querer ver um filme do Cavaleiro do Zodíaco, que nem acontecia no desenho, beleza, ele funciona muito bem. É um filme de ação, as cenas de ação estão legais, cenas de batalha e tudo mais, tão maneira, tá? Então não deixa por pecar essa parte. Tem muita cena assim meio que em câmera lenta, né? Meio lembrando também o desenho lá do Cavaleiro Zodíaco dos anos 90, que tinha muita
aquela coisa de câmera lenta, né? E na hora das batalhas e tudo mais. Então isso eles trouxeram também para a tela, tá? Então isso é legal. Então cenas de ação estão legais, estão bem interpretadas, estão bem coreografadas. Então tá maneiro, tá? O roteiro peca em algumas coisas, né? Porque, como eu disse para vocês, isso aqui é uma adaptação de Cavaleiros do Zodíaco, não é um filme do desenho do Cavaleiros do Zodíaco. É isso que a gente tem que entender quando a gente for assistir esse filme, tá? Então é uma adaptação, foi adaptado, tá? Então peca em algumas coisas, né? Existem coisas ali que eles criaram para o filme que não precisaria estar ali no filme, na verdade. Eles poderiam ter investido, né, em mais personagens, né, talvez do mal ali, vilões, né, para que eles pudessem combater o Seiya e tudo mais. Eu acho que uma das coisas talvez que pecou na questão do roteiro é não ter apresentado mais personagens, né? Então ficou muito assim no Seiya, né, na, na questão dele proteger a deusa, né? E então ficou muito nesse impasse, né? Ficou parecendo meio que um disco riscado ali, né? O tempo todo ele tentando proteger a deusa. E é isso que acontece no desenho também, né? Se a gente for pensar um pouquinho lá no desenho, é o que acontece muito, muito. É uma novela meio que interminável para proteger lá a deusa, né? E é engraçado porque nesse filme ela é americana, cabelo loiro, e aí depois, com o passar do tempo no filme, o cabelo dela vai ficando roxo, que nem no desenho. Então isso é legal. Tá? Então o roteiro, como eu disse para vocês, peca algumas coisas, mas traz coisas ali diferentes, coisas novas para o filme. Então assim, minha impressão geral sobre o filme, eu daria uma nota ali entre 6 a 7, mais ou menos, para o filme. Vamos dar um 6,5 para o filme, beleza? É aquilo, 6,5 se você for sem esperar muita expectativa, sem ter muita expectativa. Se você tiver muita expectativa, querendo ver algo parecido com o desenho, talvez você vai se decepcionar um pouco, tá? Então, assim, espera-se que tenha uma continuação, eu espero que tenha, porque muita coisa foi aberta no filme e deixou, assim, você com água na boca para poder ver o restante do que vai acontecer ali. Então a gente precisa ter a continuação. Só que para ver a continuação, a galera tem que assistir o filme, né? Então tem que ir no cinema para poder assistir. Então vá no cinema, tire as suas próprias conclusões aí, vê o que você acha, tá? Como eu falei para vocês, o filme diverte, é um filme legal para você ir sem muita expectativa, tá? E lembrando sempre, é uma adaptação, não é um filme do Cavaleiro Zodíaco do desenho, tá? Então, independente assim do pessoal tá criticando ou tá criticando o uniforme do Seiya, né, o uniforme de batalha dele e tudo mais, é uma adaptação. Então, assim, eles têm que criar alguma coisa diferente, né? Então, foram criadas algumas coisas diferentes ali durante o filme. Então, não se prendam tanto ao desenho e vão mais com a mente aberta, porque aí eu acho que você vai gostar do filme, beleza? Então, assim, diverte. Dá para poder garantir ali 2 horas ali você se divertindo. Não é chato, tá? Tem coisa acontecendo todo momento, o som do filme tá muito maneiro. Então as coisas estão acontecendo assim durante o filme todo o tempo. Então não é um filme chato que você vai dormir no cinema ou qualquer coisa nesse sentido. As coisas realmente estão acontecendo o tempo todo e estão lá para poder abrir a porta ali para um próximo filme, tá? Que eu espero que possa acontecer para a gente ter os outros personagens lá, os outros cavaleiros do Zodíaco, né? Porque no final ela fala, agora a gente precisa reunir os cavaleiros do Zodíaco. Então, eu espero que isso possa acontecer. Mas para isso acontecer, a gente precisa fazer com que esse filme tenha algum tipo de sucesso. Então, esse filme é o início de tudo. É a história de Seiya, como Seiya se torna o Pegasus e tudo mais, um cavaleiro ali do Zodíaco, né? E como que ele protege lá a deusa o tempo todo, a Athena, tá? Então, é isso, galera. Espero que você possa aí
ir ao cinema, dar essa curtida lá e tudo mais, até para eles poderem produzir aí um segundo filme nessa história, tá bom? Não esquece de dar aquela curtida e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!